E aí, tudo bem? E a corrida? Vamos correr? Como é que você está treinando? Comenta aí. Olha, o frio chegou, né? Estamos agora em maio. Primeiro frio aqui onde eu tô já fez 12 graus, hoje pela manhã. 12 graus para correr não é tão fácil não. Mas o ponto é que, para quem está no sul, sudeste, né, centro-oeste, essa região mais sub, vai, aqui para o Trópico de Capricórnio aqui do Brasil, as temperaturas começam a esfriar e o plano é, o que é melhor fazer nessa época? Treinar para longos ou para corridas de velocidade, tipo um 5K, né? Meia maratona ou 5K. Então, essa é a discussão de hoje. Vamos ser breve, mas é uma conversa interessante. Muito. Vou compartilhar aqui um pouco do que eu tenho visto na mídia internacional e um pouco do que eu tenho experimentado como corredor, né? Então vamos lá. Primeiro, o que a mídia, os atletas, comentaristas, né, o pessoal entusiasta da corrida, fala sobre os treinamentos ao longo de um ano, né? Então, basicamente, os treinadores dividem o ano em dois e fazem dois blocos de preparação para o atleta, né? Então, cada bloco tem uma prova-alvo, até para você saber modelar os exercícios e treinos que são fazer, treinos específicos. Cada bloco de treino tem uma prova-alvo e tem a de duração aí mais ou menos de cerca de 5 meses, né? 5 meses para um, 5 meses para outro, você tem 10, você tem 12 meses, tem um pouco de descanso. E você tem uma margem, talvez aumentar um pouco cada um deles, né? Mas basicamente você divide o ano dessas duas formas, né? O que é interessante é que se você pesquisa sobre corrida, você já sabe que existem vários componentes da corrida que um corredor precisa de se desenvolver, né? Por exemplo, a resistência a longas distâncias, né? Talvez a parte aeróbica, né? O sistema de queima de gordura, oxigênio, a sua resistência por períodos mais longos. Então, aí estamos falando tipicamente, tradicionalmente, em maratonas, meia maratonas, até 10 quilômetros também. Mas também um corredor precisa ter algum tipo de velocidade. E aí ela passa 100% das provas de 5 quilômetros para baixo, né? 5, 3, 1,5, daí para baixo velocidade, né? Um bom corredor não deve negligenciar nenhuma das duas, obviamente. Talvez cada um tenha a sua preferência. Gosto mais de corridas longas, etc., ou curtas. Mas não é uma habilidade que deve ser deixada de lado, né? Por exemplo, É, o Sauber correu a maratona de Londres abaixo de 2 horas. Isso está sendo um paradigma no mundo da corrida, porque a velocidade está virando um componente importante de uma maratona, quem diria? De uma corrida que sempre foi um sinônimo de resistência, de resiliência, de durabilidade. O elemento velocidade, especialmente nos estágios finais, está virando importante. Ok, não sou corredor profissional, mas o ponto é que a gente, mesmo como corredores amadores, é bom a gente ter todos os elementos da corrida. Isso vai desenvolver a gente melhor. Quer dizer, ah, tem um atleta, por exemplo, que estava mais focado em maratonas, mas a opinião dele, um atleta irlandês, ele tem 2 horas e 11 como o melhor tempo de maratona. E ele tem 13 minutos e 46, parece, no 5K. Aí ele estava dizendo isso, que se você mantém na maratona e fica nisso, treinando para maratona e correndo as maratonas, ele estava dizendo que ele sugere que quem faz isso, volta e meia deve vir para a pista, para os 5 quilômetros, para as provas curtas e rápidas, de vez em quando, né?
Porque isso vai, pensa como um elástico, vai esticar seu repertório, sua potência e vai ter efeito até na maratona. Ele diz que quem fica só na maratona acaba estagnando. Mas quem desce, ele, por exemplo, correu melhor, quem desce para os 5 quilômetros e volta para a maratona evolui. Ele correu a melhor maratona dele depois exatamente de ter feito um ciclo de para 5 quilômetros. Estava fazendo longa distância, veio por 5 quilômetros, fez um treinamento, fez uma prova, voltou para a maratona e fez o melhor tempo dele, né? Bom, dado esse pano de fundo, né? Dado esse pano de fundo, em termos desses dois sistemas aí a de se desenvolver, eu estou no momento pensando que já que eu tenho o ano em dois grupos de treino, vou dividir um grupo para foco em resistência, em longos, em provas como alvos, como os 10 quilômetros, 21 até maratona. Eu não tenho objetivo ainda de correr maratona, eu quero construir isso aos poucos. Mas eu tenho 21 quilômetros, é uma prova que eu já consigo encarar bem. Então, estou pensando em fazer metade do ano, eu faço um bloco de treinamento para 21K e para outra metade do ano eu para o meu 5K. O ponto é que eu estava num ciclo de 5K agora, estamos falando em maio, né? Eu vinha desse ciclo, tentando começar e construir esse ciclo aí em março, abril, maio, para correr mais ou menos 5K, era final de maio meu alvo, né? Mas já estava pensando em esticar para junho, né? Já estou com uma certa idade, então a gente não consegue treinar tão forte ou tão constante, acaba tendo alguns tropeços. Você, poxa, dá uma fadiga, tem que descansar 2 dias a mais. Aliás, descobri uma regra fantástica para o atleta acima de 50 anos, que é a regra. Vou fazer um vídeo depois, a regra do 2 por 1. Corre 2 dias, descansa um. Ao invés de corre 3 dias e descansa um. O atleta de 50 anos ele precisa de tempo de recuperação, a dificuldade dele. Então esse regime 2 por 1 funciona melhor. Então, enfim. E aí tô no meio desse ciclo de treino para 5K e me vem esse frio. Esse frio, fui correr hoje de manhã com 12 graus de temperatura, ar gelado e tal. E aí eu tô ponderando, poxa vida, quem sabe não é melhor, porque o frio ele vai combinar com longas distâncias. Temperatura ideal para uma maratona são 7 a 11, 12 graus. Ideal para um desempenho, né, de um atleta, né? Porém, para as velocidades, eu estava vendo até um rapaz canadense que está correndo fez 14, fez 13,59 alguma coisa, só que o cronômetro arredonda para 14. Então ele está correndo 5K em 14, é um tempo, vai chover, né? Correr 14 minutos nos 5 quilômetros. E ele estava dizendo disso, no frio é mais gostoso você correr corridas mais longas. E no calor, aí sim é gostoso correr corridas de velocidade, músculo quente e tal. Então eu tô juntando essas peças, né? Tô pensando então em fazer isso aí. Aproveitar, dividir o ano dessa forma. Período agora de inverno, iniciando em maio, né? Vou ter que mensurar melhor. Talvez começando até em abril já. E dividir o ano dessa forma. Pegar esse período de frio e separar para longos, né? Para o treino de resistência. E a parte do verão para construir velocidade. Ficar nesse ciclo, entendeu? Talvez 6 meses dos 12, né? 7 meses para resistência, 5 meses para velocidade, tiro 2 semanas na velocidade, tiro 2 semanas no longo para descansar, ou seja, acaba um ciclo, 2 semanas de descanso, começa outro ciclo e por aí vai. E tô começando a achar que é melhor, porque eu fiz uma corrida hoje,
Você tá treinando para o 5K, você vai ter muito treino específico de velocidade, né? Tiros, né? De 8 tiros de 400, tiros de 800 metros, tiros de 1 quilômetro, 5 vezes 1 quilômetro, em ritmo de quase o ritmo de corrida, de treino, que é forte, né? E frio, os músculos estão gelados, então, poxa vida, o sangue não está circulando tão bem, os músculos não estão tão aquecidos, tão soltos, está tudo meio contrito. Então, você pensa num carro, né? Imagina você pegar um carro no frio, inverno, ligar o carro e já sair. Tá bom, você pode fazer um aquecimento, né? Agora, saindo da comparação, o motor, bom, lógico, ele esquenta lá, mas e a sua perna? Não vai esquentar tanto quanto o motor e você, poxa, naquele frio lá, vai ter que girar, correr rápido, né? Talvez até risco de lesão, mais complicado. Então, eu acho que naturalmente é mais gostoso correr rápido no verão e correr longo no inverno, né? Correr longo no inverno. Ah, então, estou pensando seriamente em mudar. O que que você acha? Você tem experiência, você treina, você corre? Já parou para pensar nisso? Já se deparou com isso? Como é que você faz? Escreve aí, pô. Vamos conversar. Então, estou pensando seriamente. Até porque no verão, por exemplo, você vai fazer um longo de, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia de longo. Se você começa esse longo às 7 horas da manhã, você vai terminar ele às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã no verão já tá sol, já tá quente. Já começa a ser difícil você correr, sei lá, 20 quilômetros, né? No calor e tal. Agora, dar um pique de 400 metros no verão não é diferente do inverno, é até melhor, né? O corpo tá quente, sabe? As coisas circulando bem, poxa, é até gostoso dá. Então, acho que é coisa de velho, né? Começar a perceber essas coisas. Novo, tá nem aí, né? Corre em qualquer tempo. Mas, eu vou pra esse lado aí. Aproveitar a temporada de frio aqui no Sudeste e acho que vou voltar para a parte de base e deixar para o verão a parte de velocidade. Talvez, sabe, para não perder o barco, eu vou fazer 1, 2 semanas aí ainda estamos em maio, né? De botar meu 5K pro meio de maio, fazer ele, mudar de fase e ir pros longos. Pensando nisso, tá bom? Você tem uma dica para mim? Escreve aí. Obrigado. Você ficou até aqui, muita satisfação. Curte o vídeo aí, ajuda a gente. E um grande abraço, boas corridas para você.